Alô, bom dia a todos, então, bem-vindo aí à segunda semana aí do nosso curso de análise espacial, sistema de transporte utilizando QGIS, né, aula 3. E nessa aula de hoje, então, a gente vai tratar um pouquinho das ferramentas de edição vetorial desse software QGIS, tá? É que muitas vezes a gente pega bases prontas na internet, né, para produzir os mapas aí com diferentes estilos, né? E outras vezes você tem que criar. Se não tem, você vai usar ferramentas de edição, né, vetorial. Então você vai mexer com pontos, linhas e polígonos. Esse slide, inclusive, eu fiz uma atualização dele agora de manhã, minutos antes de iniciar a aula, lá no Moodle, tá? Porque eu atualizei uns 2, 3 slides em relação ao que já estava. Então, se alguém baixou já o PDF dessa aula, pode baixar de novo depois que está atualizado, tá? Então, o QGIS permite fazer a edição de camadas ou de planos vetoriais para mexer com pontos, linhas ou polígonos, né? E esses pontos, claro, eles podem ter aquelas variações de tipos, né? Se é multipoint, multiline string, isso a gente, inclusive durante a edição, você já pode trabalhar essas variações dos tipos aí, tá? Então, a disponibilidade das ferramentas aí são várias, né? Então, eu estou trazendo aqui as 4 barras de ferramentas, inclusive a última aqui, que é a barra de ferramentas de formas, ela foi incorporada mais recente, né? Mas a gente tem a barra básica de vetorização, né? Você tem a vetorização avançada e tem uma outra barra também de ferramentas de aderência, né? Que é muito importante aí quando você já quer garantir alguns ajustes topológicos, a não ultrapassar a fronteira de uma geometria ao estar editando outra. Então são detalhes aí que ajudam bastante na hora de construir os mapas, né? Principalmente mapas que você tem que fechar toda a área com polígonos, então para você garantir que não tenha nem buracos, nem nem sobreposição de polígonos numa mesma camada, existem essas ferramentas aí de aderência que ajuda bastante, tá? Bom, editar camada vetorial, né? Dependendo do tipo de dado, então quando você cria uma camada ou abre uma camada existente, as ferramentas aqui elas levam em consideração o contexto da camada, se ela é de ponto, se ela é de linha ou de polígono, tá? Ou mesmo se for multipoint, é esse botãozinho, se for multiline string é o mesmo, multipolygons também é esse aqui. Então, para cada tipo de camada vetorial que você tem, você vai ter aqui um contexto então das ferramentas de edição. Então, alguns botõezinhos ali eles podem acender ou apagar dependendo do tipo que você está trabalhando, tá? E a gente pode então fazer sobre a edição sobre camadas existentes, né? Como por exemplo, pegar um shape ali, acrescentar novas geometrias, uma tabela do GeoPact ou do PostGIS, ou até camadas virtuais. O QGIS também tem uma opção de você trabalhar camadas virtuais ali, né? Ou você pode criar camadas novas, né? Então, do nada você pode criar uma camada que está associada a um shape, e esse shape você tem que dizer também qual é o tipo e já dizer também quais são os atributos que esse shape terá ali quando você for fazer a edição, ok? Então é importante, né, que cada camada, né, tenha ali a definição, né, do nome, claro, do tipo geométrico, o sistema de referência cartográfico, né? Então você já tem que dizer ali se é uma camada nova que você está criando, ele geográfico ou ele já é projetado, então você já define o SRID daquela camada, e além de uma lista de atributos também, que ele vai ter um básico ali, que é a numeração dos polígonos, né?
Então, quando você cria um shape, ele já internamente ele já guarda ali um atributo com o ID dos polígonos. E ou se for uma tabela no PostGIS, tá? Provavelmente essa tabela já vai ter lá um atributo como chave primária, serial, para que automaticamente ele vá enumerando as geometrias que você vai incluindo naquela tabela, né? Bom, as principais etapas da ferramenta de edição do QGIS envolve ali, primeira coisa, você escolher a camada a editar, e na verdade você pode habilitar a ferramenta de edição não só para uma, mas para várias camadas ao mesmo tempo, né? Mas claro que somente a camada ativa é aquela que você estará fazendo a edição. Eu posso ter uma ou mais camadas habilitadas na edição. Então, por exemplo, a camada que está em edição e que está habilitada, ele coloca um íconezinho aqui com o lápis. E ela é a camada ativa porque está destacada aqui das demais, tá? Mas eu posso ter, ao mesmo tempo, ter outras camadas que estão habilitadas e ele coloca um lapisinho aqui em cima, aqui à esquerda do nome, né? Para permitir, então, justamente que na hora que você está fazendo uma edição, imagina que você está fazendo a edição de uma fronteira de um bairro, tá? E você não pode ultrapassar o limite do município. Só que o limite do município está numa outra camada. Então você pode habilitar a edição das duas, né? Mas habilita só a camada que você vai editar, né? Ativa só a camada que vai editar. E nas ferramentas lá de aderência, você vai dizer que aquela fronteira que está numa outra camada, que está habilitada, você não vai permitir ultrapassar aquele limite. E aí você então garante que o ajuste topológico do teu bairro fica exatamente no contato com o limite do município, tá? Então são algumas facilidades que a gente tem aí com o QGIS. Realmente eu tenho aprendido mais recente aí a utilizar as ferramentas dele e realmente ele tá bem poderoso, né? Compatível aí com outros softwares que também são muito bons na edição, como o ArcGIS, ArcMap, né? Ou então essas ferramentas de CAD, AutoCAD Map, que também tem uma quantidade muito grande de ferramentas de edição. E o QGIS, inclusive, também lançou agora as ferramentas de geometrias regulares, né? Que não tinha e agora passa a ter também aí, né, nessa versão 3.22, tá? Bom, ao entrar então no modo de edição, você tem um lápis que fica sempre ali destacando ali qual é a camada que está em edição e também ativa naquele momento, tá? E aí, dependendo do tipo, né, você vai ter um dos 3 botõezinhos ali para poder, na barra de ferramenta básica, dizer que você vai entrar no modo de edição de ponto, de linha ou polígono. Feita a edição, você pode clicar no disquetezinho ali para salvar, tá? E se por acaso você tiver com outras camadas também habilitadas para a edição e tiver feita alguma alteração numa segunda camada, também aqui ele vai te perguntar se você quer salvar só a camada ativa ou se você quer salvar todas as camadas que estão habilitadas, ok? E aí, para sair do modo de edição, você clica novamente no lápis aqui e encerra, né? E se caso ainda não tiver salvo, ele vai perguntar se quer salvar, ok? Então, para entrar e para sair, você usa esse lapisinho aqui sobre a camada ou sobre várias camadas, tá? Bom, então vamos falar da barra básica de edição, que é na versão 3.16 da oficial, né, estável do ano passado, ela chamava digitalizar e agora ela chama barra de ferramentas de vetorização. Bom, então você tem aqui esse conjuntinho de ferramentas, né? Então você tem aqui onde você inicia, onde você encerra, aonde você
define quais são as camadas atuais, o botão salvar, esse aqui que vai estar sempre modificando a forma dele dependendo do tipo, a ferramenta de vértice, que só vai ser habilitada se a camada for de linha ou de ponto, desculpa, de linha ou de polígono. Eu acho que se for de ponto, não, acho que ela habilita também, tá? Claro, porque às vezes você quer mover o ponto e não só o ponto da linha como de polígono, mas você quer só arrastar a geometria de ponto. E aí tem aqui a modificar os atributos daquela geometria, excluir uma geometria que foi selecionada, recortar, copiar feições, colar feições, o desfazer ou refazer uma ação durante a edição. Claro que se você salvar, né, e fechar a edição, as ações aqui são canceladas, né? Então o histórico dela é cancelado, ok? Então enquanto você não salvar, você pode desfazer alguma besteira, alguma coisa que você cometeu ali naquela geometria. Agora, se você salvar, materializa aquela alteração e o desfazer aqui é anulado, né? Bom, então vamos ver detalhes de cada uma dessas ferramentas, né? Bom, o adicionar ponto habilita o cursor para criar ponto. O teu mouse ele fica com uma outra forma aqui para destacar que realmente está habilitada a edição de ponto daquela camada, né? E a cada clique, então, com o botão da esquerda, né, sobre o local desejado ali, você já pode, inclusive, preencher os atributos. Tá? Você tem aqui uma janelinha que é aberta a cada clique e ele já mostra todos os campos ali preenchidos não, né? Tudo com valor null, quer dizer que ele está vazio ainda, né? Então, durante a edição, você já pode preencher um ou mais atributos aqui. Não é obrigatório você preencher todos os campos, a não ser que você tenha algum campo aqui que seja de preenchimento obrigatório. Tá? Você definiu lá no banco que o geocódigo do IBGE não pode ser nulo, ele tem que ter um valor definido. Tá? Mas, inclusive, essa janelinha aqui, se você vai fazer a edição de muitas geometrias e prefere fazer o preenchimento do atributo posteriormente, você pode, inclusive, cancelar a abertura dessa janela aqui para não ficar te incomodando durante a etapa de edição. Então, você está preocupado só em fazer a edição primeiro para depois fazer o preenchimento dos atributos. Então, você pode fazer numa etapa posterior o preenchimento dos atributos, tá? A edição de linha habilita o cursor também, né? Na forma de edição ponto a ponto. Então, a cada clique com o botão da esquerda do mouse, ele vai fazendo o traçado, né? Posteriormente, você pode, na digitalização avançada, habilitar um traçado contínuo, né? A gente vai ver que você pode mudar aqui para que ele faça o traçado usando alguma tolerância em milímetros de tela ali, para poder fazer a aquisição de pontos de forma contínua. Mas o básico é passo a passo, ou ponto a ponto, como a gente chama, né? Botão da esquerda você inicializa, tá? Botão da direita você finaliza a linha. Então, nó inicial, nó final, com o botão da esquerda e direita. E aí também ele vai te pedir para preencher os atributos, caso essa opção aqui esteja habilitada como padrão da sua instalação, tá? E de forma semelhante a polígono, só que aí ele vai juntar o último ponto com o primeiro. Então, mesma coisa, no modo passo, você clica, ele já vai inclusive mostrando ali uma feiçãozinha em vermelho ali ao fundo, com uma transparência mostrando a área que está sendo editada, e ao finalizar, ele com o botão da direita, ele já vai perguntar se você quer preencher os atributos daquela feição. Bom, uma vez que está editada a feição, você pode, então, trabalhar o vértice dessas feições, né? Então, habilita o cursor para mover, adicionar, né,
ou mover, ou eliminar vértices, né? Ele abre, inclusive, um painelzinho aqui, que ele te mostra, inclusive, todos os vértices aqui, e aí você pode fazer alteração, inclusive, com uma coordenada exata aqui, se você quiser mexer num vértice da sua geometria, tá? Então, para mover, né, ao passar o mouse sobre uma geometria, né, ele automaticamente destaca os vértices, como está aqui nessa figurinha aqui da esquerda, né? Então, ao habilitar a ferramenta, então perceba que ele pode habilitar, inclusive, para a camada que está ativa ou para todas as camadas que estão habilitadas para a edição, inclusive a camada ativa, tá? E aí ele mostra em bolinha os vértices, e quando você chega numa lateral, ele mostra inclusive o ponto médio daquele segmento, né? Entre um ponto e o outro, ele mostra uma cruzinha ali com o ponto médio. E aí, se você clica no ponto médio e move, ele vai mover toda aquela lateral ali. Desculpa, se você clica na cruzinha, você vai mover o vértice e vai fazer como está aqui nessa outra figura. Então, você vai aumentar aqui, criando um bico aqui nessa lateral aqui, né? Adicionando um vértice sobre aquela cruzinha. Já se você clica no segmento, você arrasta todo o segmento para uma nova posição. Ok? Então, tem essas duas opções aqui, dependendo se você clica na cruzinha ou no segmento entre um vértice e o outro. Ok? E ali também você então pode eliminar, você clica sobre um vértice e em seguida você usa a tecla Delete ali do teclado e ele vai eliminando o vértice e vai transformando, né, a feição para a posição, né, usando o vértice anterior e posterior daquele que foi eliminado. Ok? E para digitalizar, você tem ali naquela barra de feição, né, a possibilidade de modificar atributos simultaneamente de todas as feições selecionadas, né, ou somente daquelas que têm atributos que são iguais, né, ou atributos que são diferentes. Ali depende, então, das camadas que você está com ela habilitada. Então, se você tem ali várias linhas de transmissão e você quer fazer com que preencha com conteúdo igual toda aqueles atributos, né, você pode usar aqui ele mostra, né, desculpa, ele mostra aqui para você em verde, né, dizendo que o conteúdo igual de um atributo entre feições será apresentado ali ao você fazer a edição, né? Então você permite alterar todas as feições selecionadas ao mesmo tempo. Já se você tem já conteúdo diferente, tá? Ele vai fazer isso somente para aqueles que estão em branco. Ele não vai modificar aqueles demais atributos que já estão preenchidos nas outras feições. Então a interface aqui tem essa inteligência de saber se está tudo em branco para todas as feições ou se tem parte que já está preenchido, ele vai modificar somente naqueles que estão selecionados e estão em branco, né? Opa. Bom, além disso, você pode excluir o conteúdo selecionado, então você pode apagar, inclusive, uma ou mais feições, né? Lembrando aqui, né, eu esqueci do anterior aqui, que as feições selecionadas podem ser por um clique, usando o cursor aqui para marcar um único polígono, ponto ou linha, ou você pode abrir um retângulo, né? Abrir um polígono, abrir uma forma livre, abrir um raio e marcar todo mundo que está dentro daquele raio para selecionar as feições. Da mesma maneira, as feições selecionadas, você pode excluir essas feições selecionadas. Então, ele apaga uma ou mais. Se a camada for salva, né, não será possível mais desfazer. Tá? Então, você apagou,
Se arrependeu, você pode voltar. Caso contrário, realmente você perde definitivamente aí, se você salvar aquela camada em edição. Recortar feição, ele recorta uma ou mais feições selecionadas. Tá? Feições podem ser coladas em outras camadas. Então, o recortar, ele não exclui, desculpa, ele tira da camada, né? E você pode depois colar isso, inclusive, em outra camada. Então, nesse momento aqui, a vantagem de você estar utilizando aí mais do que uma camada habilitada para edição, porque aí você pode copiar, colar uma feição de uma camada para outra, ok? Sem ter que sair da edição, salvar uma, depois ir lá na outra. Então você pode fazer isso durante a etapa de edição, né? Mas caso você queira também, você pode usar o recurso de seleção, né? E pode adicionar feições numa camada existente, mandando colar as feições pela interface lá inclusive lá no banco de dados você pode acrescentar, né, ou substituir feições existentes numa camada. O copiar, né, ele não recorta, né, ele mantém na camada de origem e você pode colar na camada de destino aí uma feição selecionada. Ok? O botão, como eu disse, desfazer ou refazer ali, desfaz as últimas ações e o refazer, né, refaz as últimas ações. Bom, então antes de eu passar aqui para a avançada, eu vou dar só uma apresentação, né, dessa base inicial aqui de edição. Então, se você não tem camada nenhuma, você pode tanto criar uma camada nova, e aqui eu vou só como exemplo aqui, eu vou pegar para não ficar aqui fazer uma edição às cegas, eu vou carregar uma camada de imagem, tá? Uma imagem do satélite brasileiro Cibers 4A com a câmera, né, de alta resolução. Aí você consegue pegar feições aqui e, por exemplo, aqui nessa área aqui da usina, né? Por exemplo, editar feições aqui, ponto, linha ou polígono. Então, você pode criar uma camada nova. Criar camada nova, você tem os vários tipos aqui, né? Inclusive uma camada virtual. E camadas, adicionar uma camada já existente. No caso da camada nova, por exemplo, se você for trabalhar com o shapefile, né, você tem que dar o nome do arquivo, por exemplo, aqui, teste. Vou salvar isso aqui no meu computador, ter 2 pontos no material aqui do curso. Ele pede a codificação, então aqui você pode já deixar que essa camada vai ser uma UTF-8. Essa janelinha ela não tem um scroll aqui mais rápido. Então, UTF-8, por exemplo. E o tipo geométrico. Se é shapefile, ele já pergunta ali se você vai digitar ponto, multiponto, linha ou multilinha, né? Ou polígono. Então, se você for criar um polígono, tá? Eu tenho que dizer aqui qual é o EPSG, né? É WGS84. Né? Então perceba aqui que ele está te advertindo que você tem que configurar isso daí, né? Ou selecionar uma outra qualquer aqui. Por exemplo, eu já posso traçar ela usando aqui uma projeção UTM, por exemplo, em metros. Tá? E aí você já pode, perceba que ele já define um atributo para aquele novo shape, tá? Como ID ali, como um número inteiro, né? Ou, se você quiser, você pode acrescentar outros campos, por exemplo, nome alguma coisa do tipo texto, tá? Com comprimento, então você adiciona aqui uma ou mais colunas, tá? E aí dá OK,
essa camada, então, é habilitada aqui já no teu projeto, né? Ele já cria uma camada ali para o projeto e apontando ali para o arquivo shape que foi criado lá no nosso diretório, né? Então você já tem um arquivo shape definido, só que ele está vazio. E aí você vai entrar na ferramenta de edição, clicando aqui no lápis, né? E você, ao fazer isso, né, você observa que ao ter criado a camada como do tipo polígono, você tem aqui o botão para iniciar, né? Enquanto você não clicar nele, né, você não está no modo de edição ainda. Ele está habilitado para edição. Fica um lápis aqui à esquerda do nome mostrando a camada que está em edição. E ao clicar aqui, então, realmente nesse botãozinho, ele vai já mudar a forma do cursor. E aí, com o botão da esquerda, 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 se observa que ele já vai traçando. Inclusive, você pode também modificar o zoom aqui durante a edição, tá? Usando, quem tem um mouse aí com uma rodinha, né? Você pode já aumentar. Então, imagina que isso aqui são moradias, né? Aqui dentro de uma área aqui dessa imagem. E aí você, ao clicar o botão da direita, ele já encerra o último. E aí ele já preenche com a cor default ali da camada, ok? Observa que nesse momento ele não disparou ali perguntando quais são os atributos, né? Mas eu vou salvar essa camada aqui, né, e sair da edição. E se você olhar aqui na tabela de atributos, né, ele ficou ali preenchido com um registro número 1, né, com null e null aqui, né? Mas isso aconteceu porque aqui na configuração do nosso QGIS, né, na minha máquina aqui, eu já tinha vindo aqui em opções e em vetorização já estava aqui marcado essa opção aqui de suprimir a janela de formulário de atributo após a edição. Então, se não tiver, por default o QGIS vem com isso aqui desmarcado. Então, se você por acaso fizer essa alteração, né, e voltar agora no módulo de edição, ao traçar uma nova geometria, tá? Perceba que ele já abriu aqui a janelinha para você preencher o atributo. Tá? Então você já pode pôr aqui um número, já pode pôr o nome aqui do proprietário daquele lote, tá? E aí, ao sair da edição, né, verificar a tabela aqui preenchida, aquele que você preencheu já está lá com os atributos, ok? Bom, as demais ferramentas estão aqui, né, para mexer o vértice. Então, se você habilitar isso daqui, passar o mouse sobre a geometria, olha, ele já destaca ali, botando uma bolinha, né, e uma cruzinha que é no segmento médio daquela linha. Então, se você clica na cruzinha, você mexe o vértice tanto para cá ou para lá, para fora, né? E aí você aumenta aquela geometria. Se em vez de clicar na cruzinha, você clicar no segmento de um lado ou de outro aqui, né? Você arrasta toda aquela linha, mantendo ela, não mexendo na orientação, né? Na rotação, ele mexe só no deslocamento, e aí ele arrastou todo aquele segmento para aquela direção que você moveu, ok? Então faz diferença aqui quando você mexe no segmento médio, entre dois vértices ou de um lado ou de outro do segmento, ok? E eliminar, se você está sobre um ponto que foi criado, tá? Basta clicar no delete aqui. Opa. Ok. Então, se eu clicar aqui, a camada não tem... tá. Para deletar ele tem que estar selecionado, tá, gente? Então tem que estar aqui no selecionar a geometria, ok? E aí, ao clicar, ele apagou toda. Desculpa, eu quero só um vértice.
Ah, tá. Vamos voltar aqui, o undo aqui, ó. Então, perceba que enquanto eu não salvei, o undo aqui, você permite voltar à edição, né? Na verdade, o delete aqui é você aperta o botão delete do teclado e aí ao clicar sobre o vértice, né? Não, ele está apagando toda a feição, eu quero apagar um vértice só. O que está acontecendo aqui? Shift. Tenta clicar no vértice, botão da direita. Ah, peraí, deixa eu ver aqui, ele a camada ativa. Não, está apagando toda a camada. Ué? Agora não entendi por que que não... Ele tinha que apagar só um vértice aqui, ó. Estou fazendo alguma coisa errada aqui. Shift. Só Shift. Agora foi. Não entendi por que mudou agora o modo aqui. Depois a gente vê isso. Bom, mas então aqui você pode mexer no vértices, aqui você mexe nos atributos, né? Então você vê que ele já abre novamente aquela janelinha de atributos. E aí você pode mexer só em um, né? Se você tem mais do que um polígono, por exemplo, vamos voltar à situação anterior aqui. Se você tem mais do que um polígono selecionado, né? Vou selecionar aqui os dois polígonos. Ao abrir aqui a edição, né, você observa que como o conteúdo deles já está preenchido, né, de uma das geometrias, eu posso mudar o de uma e da outra, se eu escrever aqui Eimar, né, e dar OK, você vê que ele não salvar e abrir a tabela aqui. No caso aqui, ele alterou das duas, né? Eu achava, tinha entendido que era só. Ele mudou o conteúdo das duas geometrias. Acho que é que não tivesse nulo. Mas tudo bem, peraí. Vou fazer um teste aqui de novo. Agora aqui, como está igual o conteúdo, talvez eu tinha que ter selecionado aqui também antes. Então essa ferramenta permite você fazer essas alterações na edição. Aqui realmente você exclui o que está selecionado, recorta, copia, né, e cola. Tá? Eu estou só com uma camada, mas então eu poderia copiar e colar essa feição aqui em outras. Então, se eu marcar só uma aqui, né, eu posso... aí ele habilita o botão para colar se for em outra camada aí, tá certo? Então essa é a parte básica da edição, né? E agora vem o segundo conjunto de ferramentas, né? Eles ficam separados aqui no menu. Então no QGIS aqui, quando você vem com o botãozinho da direita, você tem as barras todas, elas vêm desabilitadas, né? Então é só você marcar aqui aquelas que você quer que fique habilitada ali, né? Nós vamos ver agora aqui a vetorização avançada, essa outra aqui. Ela chamava só avançada, agora é de vetorização avançada nessa versão. Bom, e aí aqui algumas opções dessa barra de ferramenta para cálculos de distância em metros e ângulos em graus, né, para que essas opções fiquem disponíveis na unidade que você quer,
é importante que o sistema de referência do projeto ele seja projetado, tá? E não somente um geográfico lá no elipsoide. Tem que ser, por exemplo, uma UTM, tem que ser uma policônica, né? Claro que tem que ter o datum também, né? Mas ele tem que ser projetado para que você faça a edição, por exemplo, de uma linha paralela a outra com tantos metros, um ângulo de 90 graus. Então, para que essas ferramentas avançadas funcionem de forma exata, né? Para traçar, por exemplo, uma curva de deslocamento, que é um buffer, dizendo lá que eu quero 5 metros, 10 metros, então você tem que estar com a camada projetada. Bom, então ao fazer isso, essa janelinha aqui avançada ela é habilitada e aqui é onde você pode traçar distância, ângulo e traçar inclusive a coordenada exata dos vértices que você está fazendo a edição, ok? Então tem essa janelinha aqui que permite fazer essas coisas de forma exata, né? Bom, alterar o modo de vetorização do modo passo para contínua fica então disponível nessa barra de ferramenta, né? Tem outros softwares, né? No caso nosso aqui, a gente depende de como você está clicando no mouse. Se você mantém o mouse apertado com o botão da esquerda, você já está no modo contínuo. Aqui no QGIS você tem que ir no modo, na barra avançada e habilitar aqui a vetorização contínua para que você passe o mouse e ele vai automaticamente pegando pontos com base numa tolerância de pixels ali na tela, tá? Então, lembrando que a tua tela ali tem uma resolução e aí, claro que você quer adquirir esses pontos, né, em função então de uma escala. E aí, no caso do QGIS, é importante que você coloque ali, na hora de fazer a edição, você coloque uma escala de tela compatível realmente com a precisão que você quer sobre aquela camada, tá? Para que não adquira nem pontos de mais, nem ponto de menos na hora de fazer a edição, ok? Então você pode controlar aqui no QGIS uma escala específica, né, de desenho. Ao fazer a edição aqui, você pode escolher aqui uma escala específica aqui no rodapé para poder fazer a edição e garantir que os pontos que você vai adquirir no modo contínuo estejam ali numa precisão adequada, né? Então perceba que quando você habilita aqui a ferramenta de edição, o padrão é passo, mas ele habilita aqui o botãozinho de alterar para modo contínuo, tá? E aí ele vai, olha, adquirir, você vai mexendo o mouse e ele automaticamente vai traçando uma quantidade de pontos ali sobre aquela geometria, ok? E além dessa opção, se você clicar ali, ele tem também um outro modo que, em vez de fazer no modo livre, né, ele faz uma suavização, ele cria ali uma spline, né? No AutoCAD ele chama de spline, a cada 2 vértices, quando você clica no terceiro, ele já faz uma suavização. Então, às vezes, para traçar, por exemplo, curva de rio, para fazer feições mais suaves, você pode habilitar essa digitalização em curva aqui. E ao finalizar, na verdade, ele vai preencher depois com pontos, suavizando ali aquela linha traçada, né? Bom, aí depois você tem as ferramentas para mover ou copiar, né? Então, se é mover, o íconezinho é diferente, né? Então, muda aqui se você está movendo ou copiando, dependendo da camada que está ativa. Então, você pode mover as feições que estão selecionadas, tá? Ou copiar. Aí ele mantém o default e aí você arrasta e cria uma cópia daquele polígono. Então, às vezes, você vai traçar, por exemplo, vários lotes, vários imóveis que estão um ao lado do outro ali, às vezes facilita você usar essa opção aqui para copiar feições. Okay? O rotacionar, né, isso serve, né, só faz sentido essa ferramenta aqui para para linha
ou para polígono. Rotacionar ponto não tem sentido, né? E aí, ao fazer isso, você também pode, com o próprio mouse, já fazer a rotação ou digitar uma coordenada, digitar um ângulo específico ali sobre aquela geometria. Então, né, está aqui as ferramentas de mover e copiar, o rotacionar, cadê ele? Ele ficou aqui. Ele tem que estar selecionado, né? Deixa eu selecionar aqui a feição. O rotacionar. Ué, por que não está? Selecionar a feição. Ué? Simplificar, escalonar. Tá aqui, ó, o segundo botãozinho. Né? Então você clica e já pode tanto digitar aqui o ângulo, tá? Como com o próprio mouse você já muda a orientação, né? Então, e um shift com um clique, ele abre, então, desculpa, e o shift clique, ele faz isso daqui de 45 graus em 45 graus. Escalonar feição é fazer com que ela cresça de tamanho. Tá? Então, você pode clicar numa geometria, aí você afasta o mouse e ele vai aumentar aquela feição. Tá? E se você usar o Ctrl clique, você pode fazer isso definindo um ponto base a partir daquela geometria. Esse ponto base pode estar no centro ou pode estar fora da geometria para fazer esse escalonamento, né? O simplificar feição, às vezes você está com uma geometria que você vê que para aquela escala ele está com muito ponto ao longo da linha, né? Então você pode simplificar ou suavizar pontos daquela linha, e aí o antes e o depois aqui mostrando que agora ele mantém os pontos mais importantes, né, ao longo daquele traçado. E ele utiliza uma tolerância aqui para, quanto maior essa tolerância aí, né, menos pontos você vai ficar na linha de saída aqui, tá? Então essa tolerância em milímetros de tela aqui depende ou da unidade da camada, é como se fosse um canudinho de refrigerante que você vai passando sobre a linha, quanto maior o diâmetro dele ali, ele vai eliminando pontos que estão mais alinhados. Lógico que quando você começa a fazer curva, os vértices ali, ele tende a manter para ficar com a forma mais parecida ali após a suavização, né? Bom, e depois tem então as ferramentas para trabalhar anéis, né? Então você pode adicionar anel, quer dizer, essas opções só servem para geometrias de polígonos, né? Então você pode criar um buraco, né, dentro de uma geometria de polígono, né? Você pode preencher o anel. Então, se você já tem um anel ali dentro de uma geometria, você pode clicar ali e dizer, olha, agora aqui dentro você tem uma outra feição, você tem um outro objeto definido ali dentro daquele polígono. Ou, se você tem um anel, você pode excluir o anel. Tá? Então, essas ferramentas aqui é muito útil para fazer essas edições aqui, né? Então, tá aqui, ó. Você tem o adicionar anel, você clicando aqui dentro, você vê que ele criou um buraco, né? E não pediu qual é uma nova geometria. Já se você usar a opção de... Cadê o outro? Que é que eles não ficam alinhados na mesma... Excluir anel... O adicionar... Parte preencher anel. Então, se eu clicar o preencher anel, eu tenho que dizer que
esse cara aqui. Opa. E agora ficou com... Deu um erro aqui na edição minha. Vou sair aqui da edição. Tá? Novamente um polígono. Ah, tá. Lembrando que eu estou no modo passo, né? Traçar o anel. Preencher o anel. Ué. Excluir anel. É o preencher anel que não está funcionando. A opção você já... O preencher anel aqui não está funcionando. Depois eu vejo por que não está. Bom, depois você tem as opções para você adicionar parte, que pode ser para ponto, para linha ou polígono. Né? Você seleciona uma feição para depois adicionar uma geometria de ponto, linha e polígono, que será parte da feição selecionada. Né? Então, claro que a tua camada, né, ela tem que ser do tipo multipoint, multiline, string ou multipolígono para permitir isso. Então, você tinha antes aqui uma feição que foi selecionada e agora eu quero criar. Então, imagina que eu tenho o continente ali de Ubatuba e quero criar ilhas ali no oceano, quero digitalizar as ilhas. Então, você, ao fazer isso, né, você vai continuar tendo uma única feição, só que agora você terá 2 polígonos para aquela feição. Ok? O excluir parte é se você tem uma feição com mais do que uma geometria, né? Tenho aqui uma feição com 2 polígonos. Eu posso apagar um polígono dela e ele fica somente com o outro. Tá? Essas propriedades aqui são atualizadas, então, para a nova feição. Se você tiver a área e perímetro ali, essas propriedades são automaticamente atualizadas. Né? A outra ferramenta é dividir parte, serve tanto para linha como polígono. Então, você clica com o botão da esquerda para iniciar o traçado, né? Na verdade, ele vai traçar uma linha que cruza um polígono. Ao fazer isso, ele divide aquela feição, né? Você continua tendo uma única feição, só que agora formado por 2 polígonos. Então, ele cria um polígono exatamente encostado no outro e os 2 pertencem à mesma feição. Então, ele vai ter uma única linha na tabela e aquela feição vai ser do tipo multipartes. Né? A diferença aqui do dividir partes e o quebrar feição é que agora realmente ele cria uma outra feição. Em vez de manter uma única feição com 2 polígonos, eu tinha um polígono aqui, ao atravessar ele por uma linha, você vai ter agora 2 feições. Então, você vê que quando eu clico na geometria da esquerda, ele acende só o da esquerda. Quando eu clico da direita, ele acende só o da direita. Então, você mantém as geometrias aí com feições distintas, né, separadas. Tá? Tem a opção de mesclar feições, né, serve para linhas e polígonos. Então, é obrigatório, nesse momento, você tem que selecionar 2 ou mais feições para mesclar. E aí, na hora de mesclar, ele vai te abrir uma tabela,
né? Então, por exemplo, aqui eu peguei 3 municípios aqui, tá? E aí quero fazer a união dessas 3 fronteiras e ter um único município de saída, né? Então ele vai juntar 3 polígonos em um só, mas mantendo uma única feição de saída. Aí você pode escolher se é para pegar a feição, uma feição que esteja selecionada, aquela de maior área, de menor área, né? Qual a propriedade que você quer usar para manter os atributos originais que serão repassados para a nova feição criada ali pela união, né, ou pela mesclagem dessas fronteiras aí, ok? Você pode fazer isso também, não só para a feição, mas só para mesclar também pelos atributos. Ele vai abrir a mesma janelinha e você tem as mesmas propriedades ali, que você pode estar, então, alterando os atributos com base nessa propriedade aí de utilizar os atributos de um para passar para o outro quando eles estão selecionados, né? Então, exige que você selecione também as feições para poder fazer a passagem dos atributos. Aqui ele não mexe na fronteira. Nessa outra aqui, realmente ele mexe na fronteira. O remodelar feição, você pode, tanto para dentro como para fora, de uma linha ou de um polígono, você aumentar a fronteira dele, diminuir, né? Você percebe que se for uma linha, você pode fazer com que ele crie aqui um bico para fora, para a direita ou para a esquerda, dependendo do sentido, né? Você tem que começar ou para dentro, ou, né, no caso do polígono, tem que ser sempre para dentro ou para fora. Ele tem que sempre terminar tudo para dentro ou para fora da geometria para fazer essa modificação, né? Então, por exemplo, esse polígono aqui eu quero aumentar, fazer um deslocamento dele aqui. Então, se eu clico iniciando fora e termino fora, então você vê que ele comeu para dentro da geometria. Agora, se eu começo dentro e termino dentro, ele cresce para fora. Tá? Então, dependendo da... Agora, se você tem que escolher um lado, né? Você não pode começar fora e terminar dentro. Aí ele vai dar um erro, ele não vai fazer nada, né? Então, tem que estar... iniciar e terminar dentro ou iniciar e terminar fora para que você remodele a fronteira daquele polígono ou daquela linha. O curva de deslocamento, então você pode criar automaticamente um buffer daquela geometria, né, que foi selecionada, né? Com o botãozinho da esquerda você clica e puxa o mouse, ele já vai mostrando a distância que ele vai ampliar aquela geometria. Então, na verdade, ele modifica a geometria criando um buffer, né, que vai incluir a área do buffer, né, a distância que você traçou, mais a própria geometria. O inverter linha, né? Então, para essa coisa quando a gente for mexer com a edição aí para essa parte de transporte, né? É muito importante você saber qual é o ponto inicial e final, tá? Porque várias operações aí na análise de redes, né, exige que a definição do qual foi o ponto inicial e o ponto final daquele traçado, tá? Inclusive para algumas operações espaciais, como por exemplo interpolação de curva de nível, né, onde você vai usar a rede de drenagem como linha de quebra. A gente vai falar um pouquinho disso também na semana que vem. É importante você ter a definição do ponto inicial na parte mais alta da drenagem, né? E o ponto final lá na parte mais baixa da topografia, né? Da rede de drenagem. Mas se precisar, sem mexer na forma da linha, você pode alterar. O ponto inicial fica ao final e o final fica como inicial. Tá? Ele inverte os nós iniciais e finais de uma linha. Não é uma rotação, né? Ele muda só a referência inicial e final. Tem o aparar ou estender uma feição.
Então, ele serve para linhas, para você fazer, por exemplo, imagina que foi feita uma digitalização ali em tela, e dependendo da escala, você não usou a ferramenta de aderência, e aí você viu que duas linhas ali, elas passaram uma sobre a outra e ficou um pedacinho para fora, né? E você quer fazer com que esses pedacinhos aqui sejam aparados. Ou o contrário, outra situação. Você quer que esse segmento aqui, ele não atingiu, ele era para alcançar esse segmento, mas ele não alcançou. Então você pode fazer com que essa ponta aqui, ela alcance aqui a outra linha para poder fazer o ajuste que você quer, né? Então você quer chegar numa situação final como essa, então você habilita, né? Nesse caso você vai ter que usar a ferramenta de aderência, que a gente vai explicar mais para o final, selecionar as feições, no caso aqui as duas linhas que você está aparando, e aí você clica no segmento que será mantido e depois no outro que será estendido ou aparado. E aí ele apara um pedacinho, apara o outro, e depois você fica com realmente só o cruzamento das linhas ali. É como se ele arrastasse os nozinhos para a posição de interseção das duas linhas ali. Ok? E realmente agora a gente vem para as ferramentas de aderência, né? Então, ela permite aí que você faça ajustes perfeitos de pontos durante a edição, tá? E ali ele utiliza como uma das opções de tolerância ou a unidade em pixels ali em tela, tá? Para procurar, por exemplo, uma linha mais próxima a partir da qual você quer iniciar o traçado de outra. Ou uma tolerância em metros, tá? Ou em graus, que depende da unidade do teu mapa. Tá? Desculpa, ali no caso vai ser do projeto. Tá? Se você está com a camada geográfica ou você está com ela projetada. Então você tem essa barrinha aqui que você habilita ou desabilita a ferramenta de aderência. Aí vem as opções de aderência aqui avançada, o local de aderência, se é o ponto, se é a extremidade, se é um ponto interno, né? Então você tem ali os vários tipos de local de aderência, o valor dessa aderência em pixels ou em metros, e outras propriedades ali que é habilitar a edição topológica, configurar a sobreposição, se você quer que tenha sobreposição ou não, habilitar a aderência na interseção de geometrias, na hora que está fazendo o traçado também, permitir essa aderência, e o ajuste automático também sobre o recurso da edição ali em tempo real, tá? Então essa barrinha aqui, o primeiro ícone você habilita ou desabilita, ele pode ser aplicado para uma ou mais camadas que estiverem no modo de edição, então tem que estar com o lapisinho ali habilitado, né? Lembrando que ativo vai estar só a camada que está em edição, né? Mas habilitado eu posso estar com mais do que uma. E aí você faz isso então, né? Somente para a camada ativa ou para todas as camadas. Que é aquele exemplo que eu dei, que você vai digitalizar um bairro na camada de bairro, mas ele não pode ultrapassar o limite do município. Então você pode fazer com que essa aderência seja utilizada para mais do que uma camada. Então perceba aqui que eu estou fazendo o traçado de bacias, né? E habilitei também aqui a camada de biomas, porque o limite da bacia não pode ultrapassar o limite do bioma. É uma condição do meu projeto. O meu projeto de trabalho está dentro do bioma amazônico, e então eu vou fazer o traçado de bacia que estejam somente dentro desse bioma aí. Então, ao clicar aqui em configuração avançada, esse olhinho aqui abre, e você pode, né, para cada camada que está sobre a edição, você pode definir essa tolerância aqui do snap, né, da aderência, dizendo aqui o tipo,
o valor e a unidade. Tá? E ainda se você quer evitar ou não sobreposição. Ok? Então, aqui os locais de aderência, você tem todas essas opções aqui, se é só o vértice existente, se é um segmento qualquer, se é a área, se é o centroide, se é o meio do segmento. Então, tem as várias opções aqui. Ou se é só o final de linha, né, como ponto de referência ali do Snap, né? Então, antes de eu passar para essa outra aqui, deixa eu só mostrar rapidamente essa barra de... Então, você vem aqui, se não tiver habilitado, você vem aqui no QGIS e marca aqui, ó, ferramentas de aderência, e você tem essa barra aqui. Ela só vai estar ativa, só vai funcionar, né, quando você está no modo de edição. Né? Você pode até habilitar aqui, mas ele não vai funcionar porque você não está com a barra de edição ativa. Então, eu entro na edição, posso habilitar aqui a aderência. Tá? Vou dizer que a aderência é um vértice. Tá? E eu posso, então, iniciar o traçado aqui de uma nova linha. Você perceba que ao chegar próximo à fronteira de um polígono existente, ele já puxa meu mouse a 12 milímetros, né, com precisão ali de 12 milímetros em tela. Aí, se você quiser aumentar isso, vamos pôr aqui 50 milímetros de tela. Pixel. Ó, você vê que agora o mouse, ele estando mais longe, ó, ele já cria um quadradinho ali mostrando que ele vai começar a minha nova linha a partir daquele vértice do polígono. Então eu posso começar o traçado, olha, e ele já agarrou lá naquele contato. Então, conforme... Peraí, deixa eu sair do... Deixa eu dar um undo aqui. Eu estava no modo contínuo aqui. Olha, ele pegou um vértice ali, e aí eu posso, olha, automaticamente eu posso andar sobre os vértices que existe ali, porque aí agora, ao fechar o outro polígono aqui ao lado, olha, ao fazer isso e preencher aqui os atributos, você vai garantir, então, que você não criou sobreposição, né, entre as duas geometrias. E olha que eu não estava com a ferramenta de sobreposição habilitada. Ele só usou a aderência. Tá? Mas perceba que com a aderência habilitada, somente, eu consigo fazer a edição aqui, olha, de uma nova geometria e usar um vértice existente, pegar um ponto dentro do polígono e depois sair para fora e finalizar. Ao fazer isso, né? No caso aqui, deixa eu ver como é que estava aqui. Tá, é porque já estava habilitada também a sobreposição. Tá? Ele estava no evitar sobreposição. Eu vou colocar permitir sobreposição. Vou colocar aqui 10 pixels. Aí eu vou iniciar o traçado aqui fora. Vou passar dentro. Permitir sobreposição. Agora foi. Você vê que agora, permitindo a sobreposição, você consegue fazer com que, né, esse polígono fique sobre o outro ali. Tá? Então você sobrepõe áreas. Se você não quer isso, você quer garantir que, além da ferramenta de Snap, você pode fazer, né, evitar sobreposição, e aí
né? Mesmo que você ultrapasse, você vai fazer a digitalização, mesmo que você ultrapasse aqui para dentro do polígono, né? Ele não vai pegar ponto no polígono, ali dentro, ó. Ao fazer isso, olha, ele puxou aquela parte que eu invadi aqui, ele já automaticamente já puxou para fora, e para garantir que agora não ficou nem sobreposição, nem lacunas aqui entre esses dois polígonos vizinhos, tá? Então, basicamente, são essas as ferramentas. É que eu estou com uma única camada, mas se você tiver com mais do que uma camada, né, você pode abrir aqui, então, essa barra aqui, que você diz que é sobre todas as camadas, só sobre a camada ativa, e na opção avançada, você diz aqui se você quer para qual camada e quais as propriedades dessa aderência aqui, né? Evitar ou não sobreposição, a unidade e a tolerância aqui para cada uma delas, ok? Então, aí no avançado tem uma coisa a mais aqui também, que é a escala mínima e máxima. Então, dependendo do que você está fazendo a edição, se você amplia o zoom aqui, ele saiu daquele intervalo, aquela camada some da tela e ela não será, desculpa, ela não é que ela some da tela, ela não será considerada na ferramenta de Snap, né, ou de aderência. Para sumir da tela é um outro local que a gente tem que modificar aí, tá? Na propriedade da camada você pode definir também a escala mínima e máxima de visualização. Aqui é só de aderência. Ok? E para finalizar aqui, a gente tem a novidade dessa versão, que é a barra de ferramentas de vetorização de formas. Né? E aí você pode traçar feições circulares, né? Com traçado livre ali. Você pode fazer a edição a partir de um raio. Se for um círculo, a partir de 2 pontos, 3 pontos tangentes. Então tem as várias opções aí para poder traçar círculo, para traçar elipse, para traçar retângulo e para traçar polígonos. Tá? Polígono aqui sempre vai ser um polígono acho que com 5 lados aqui, tá? Não lembro se você pode mudar o número de lados desse polígono. Bom, mas o que acontece na prática? Para qualquer uma dessas opções de ferramentas de formas regulares, né, que vem lá do AutoCAD, né? No AutoCAD você tem essas mesmas ferramentas aqui, mas lá você acaba criando realmente tipos onde ele vai guardar, por exemplo, se for um círculo com 2 pontos, ele vai guardar aquela geometria com um círculo de 2 pontos. Aqui o que ele faz? Ele vai traçar o círculo para você e depois, se você verificar os vértices desse círculo, em vez de ter só os 2 pontos que você usou ali, ele vai realmente mostrar uma densidade de pontos, que se você ampliar, der um zoom naquela porção daquele círculo, você vai ver que tem um monte de pontos que ele criou ali, né, na escala ali do que você está editando, para poder garantir a forma mais aproximada realmente de um círculo, tá? Então, qualquer uma dessas opções que você usar, na verdade, ele vai estar preenchendo depois com um monte de pontos para ter a forma bonitinha ali da sua geometria. Bom, e para finalizar aqui, na verdade, os slides, a gente chama a atenção aqui das opções de configuração dessa parte de edição, que está no menu configurações, e na aba aqui vetorização, você pode estar fazendo a alteração, lembrando que essa alteração será para qualquer projeto, porque essas opções de configuração fica gravada na tua versão do teu QGIS. Né? Então aí você, aqui, por exemplo, onde que eu marquei aquela hora ali para poder não abrir o formulário para preencher os atributos durante a edição. Você prefere fazer essa parte depois no final,
Então, você pode marcar ou não essa opção aqui. Aí tem as outras opções aqui de cor, de aderência também, que você já pode deixar definida, de marcadores. Então, tem algumas propriedades aqui gerais que você pode alterar na sua versão aí do QGIS. Tá certo? Bom, vocês têm dois exercícios aí que eu preparei, coisa bem simples, né? Talvez não seja objetivo da gente entender a fundo todas essas ferramentas de edição, porque é muito detalhe. Eu mesmo toda hora tenho que ficar lembrando como que funciona, como que utiliza, né? Porque eu não uso direto essas ferramentas aqui no dia a dia. Mas vamos fazer o básico, né? Eu estou pedindo aqui que dessa imagem aqui de Brasília, vocês vão pegar um arquivo shape com as unidades de conservação. Então, a partir de um shape existente, vocês vão acrescentar um ou mais, se quiserem, polígonos aí, definindo novas unidades de preservação no estado de Goiás. Então, eu até dou o zoom nessa porção da imagem aqui, e no roteiro lá eu mostro o passo a passo para criar um novo parque no estado de Goiás. Depois tem um segundo exercício que eu também preparei, que é fazer a edição a partir de um shape que não existe. Então você vai primeiro criar uma nova camada vetorial, né, dentro do teu projeto aí, e fisicamente lá você ter o arquivo shape definido, e onde você vai ter que dar o nome do arquivo, o diretório onde ele está, a codificação, o tipo, né, e os atributos, né? Eu fiz isso agora há pouco aqui para criar aquela camada de teste, e vocês também vão fazer isso para fazer o traçado de algumas linhas. Então, no exercício eu vou pedir para que você crie uma camada de linhas, e o objetivo é fazer o traçado de rodovias ou de ruas, utilizando também uma imagem de satélite. Ok? Fica a dica aí que aqui eu estou utilizando uma imagem de satélite do Landsat como exemplo. Tá? No material que eu forneci para vocês já tem, todo mundo tem essa imagem lá. E mesmo que a rodovia aqui ela não tenha uma largura de 30 metros, que é a resolução desse satélite, você consegue ver na imagem aqui o traçado dessas linhas. Então eu fiz aqui o traçado de algumas linhas e quero que vocês utilizem a ferramenta de Snap habilitada tanto para a camada original, que tem as linhas de rodovias principais, como também a tolerância ou o Snap na camada nova que você está fazendo a edição. Tá? Para garantir que as extremidades aqui estarão unidas, né? Porque lembrando que depois, se você for usar essa base de vocês aqui, para poder fazer uma análise de roteamento, uma análise de menor caminho, né? Quando a gente for falar dessa parte de redes aí dentro do QGIS, essa ferramenta de Snap ou de aderência tem que ter sido utilizada para garantir, né, que não tenha buracos, né, que aí a tua consulta não vai funcionar corretamente. Ok? Então, por hora, são esses dois exercícios aqui de edição. Como eu disse, pode utilizar essa imagem que já está aí, ou quem quiser, gente, né, quiser usar outra imagem, eu quero usar uma imagem de uma área, de um projeto meu, né, da DERSA, ou que pegue as rodovias aí com maior resolução, aí você pode usar uma imagem de terceiro, usar, como eu mostrei aqui, eu estava fazendo uma brincadeira aqui usando a imagem do Cibers 4, né, com esse sensor aqui de 4 metros de resolução, que aí já dá para ver realmente muito mais detalhes, né? Dá para você fazer todo o traçado aqui com uma precisão melhor das ruas ali dentro dessa cena aí, né? Tá certo? Fica a dica aí de quem quiser usar uma imagem de melhor resolução também para usar as ferramentas de edição aí. Ok?